Vinícius Rodrigues Vieira, agora sim, eu tinha anunciado o nome dele um pouco antes aqui, de Relações Internacionais da FAAP, está conosco. Professor, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. Professor, eu vou lhe fazer o questionamento porque esse é o assunto que estamos discutindo aqui, claro, da recuperação econômica brasileira, e que parte disso deve ser também usado pelo presidente Jair Bolsonaro amanhã no discurso que ele faz na abertura da Assembleia Geral da ONU. Como é a tradição, o Brasil sempre abre a Assembleia Geral. Na sua opinião, o que o senhor imagina que deve ter no discurso do presidente Bolsonaro amanhã na ONU? Me parece que o presidente Bolsonaro tem aí o que apresentar dentro, claro, de uma narrativa para se defender, tem aí resultados, ao meu ver, pontuais, como na queda do combustível, é o peixe que ele vai tentar vender para o mundo, né? Ele vai tentar dizer, olha, o Brasil aí está saindo antes da crise, claro que nós não temos aí uma curva de longa duração, nós ainda estamos no começo de um processo, mas do ponto de vista do discurso político, que seja o próprio Ciro Gomes. Então, o Bolsonaro vai ali para uma espécie, na minha leitura, de uma última cartada, falando para o mundo, mas tendo em vista esse público doméstico. Mas também, como de costume da parte do presidente Bolsonaro, levando em conta as suas participações anteriores, não tenho dúvidas de que ele vai ali falar para a sua base principal, né? Um público mais conservador, ecoando valores relacionados à família, à religião, tudo aquilo que ele costuma abordar quando vai à ONU, quando foi aí em ocasiões anteriores à ONU, e, claro, também procurar defender a sua política muito criticada, para dizer o mínimo, para o meio ambiente, bastante criticada nos círculos internacionais. Então, teremos o Bolsonaro tradicional, mas também o Bolsonaro que tem que falar com o eleitor centrista, caso ainda queira ir para o segundo turno. Tá, mas, professor, o fato é que ele tem muita coisa para mostrar do ponto de vista econômico, que era o assunto que estávamos abordando aqui. O Brasil está na contramão do mundo e melhor do ponto de vista econômico e por decisões próprias, decisões de política doméstica. Quando a gente olha a questão do preço da energia, sim, o preço do barril do petróleo hoje baixou do que estava no auge, mas a primeira intervenção foi justamente em considerar, e foi uma coisa negociada com o Congresso Nacional, e isso é extremamente democrático e importante citar, ou seja, tem um valor institucional, em reduzir, por exemplo, o ICMS. A gente tinha o caso aqui que era surreal. O Rio de Janeiro é o estado que mais recebe royalties de petróleo e tinha acho que, se não o maior, um dos maiores ICMS sobre combustíveis, que é um item essencial, sobretudo se eu pegar o diesel, mas muita gente vive de gasolina, ou seja, é transporte para as pessoas. As cidades brasileiras que não têm transporte público, isso não é exatamente uma função do governo federal, e aí as pessoas têm que se locomover, e gasolina é o combustível, né? Ou seja, ele não vai numa situação, digamos, mais confortável, embora esteja no período eleitoral, com as narrativas todas contrárias a ele, e ele tem reclamado disso, não só interna como externamente, e aí eu posso dizer como jornalista, tem erros de método no jornalismo hoje, no mínimo erros de método. Se tem algo mais que, além disso, ou seja, se tem má fé, bom, aí já é um outro problema, e aí é mais preocupante ainda. Mas ele vai numa situação muito mais confortável, porque hoje o país está crescendo, apesar do mundo estar puxando para baixo. Sim, o presidente Bolsonaro, como estava falando, concordo que ele tem aí como construir uma narrativa para persuadir um eleitor. O eleitor tanto que já está com ele, me parece que não vai abandoná-lo, mas como costuma ser em qualquer eleição, não só no Brasil, mas no mundo, né, não se governa aí, não se elege falando apenas para a sua própria base. É necessário conquistar o eleitor centrista. Me parece que o Bolsonaro tem sim aí o que apresentar, ainda que eu particularmente não discorde, aliás, da longa duração, né, da sustentabilidade desse processo. Entendo haver aí uma narrativa que se sustente, eu particularmente discordo dessa narrativa, mas entendo que ele tem sim resultados para serem apresentados. Se ele vai persuadir o eleitor que hoje não está com ele, aí é uma outra história, falta muito pouco aí para o primeiro turno das eleições. É importante ressaltar que hoje, né, o seu principal adversário deu uma certa demonstração de força, trazendo ali para si 8 ex-candidatos dos mais diversos matrizes ideológicos. Então, essas últimas 2 semanas tendem a ser bastante acirradas no sentido de cada lado reforçar a sua narrativa para capturar um eleitor de centro.
Deixa eu colocar um questionamento aqui, porque eu acho que é muito importante. Eu tenho uma tese, tenho feito menção aqui na programação da Jovem Pan, no Prós e Contras. Hoje nós estamos com uma programação especial que o eleitor brasileiro, além dele ter avançado de forma gigantesca, exponencial no seu entendimento de política, não dá para desprezar isso aí. Alguém que despreza isso não conhece o Brasil, não é o nosso caso que vivemos aqui, mas ele é cada vez mais diligente. E essa diligência, eu quero dizer, com a capacidade de fazer comparação. Ele não se sente obrigado a seguir recomendação de político na hora de votar, como talvez tenha sido até os anos 80, o começo dos 90. Ele não acha que ele tem a obrigação de, por exemplo, dizer a verdade para um pesquisador, porque há uma desconfiança sobre institutos de pesquisa, sobre trabalho de parte da imprensa, sobre algumas instituições brasileiras, sobre, por exemplo, e isso é muito duro afirmar, sobre, por exemplo, as faculdades de ciências sociais, ou seja, há um questionamento sobre se aquilo realmente faz ciência social ou se você tem ali alguns pequenos comitês ideológicos de uma vertente ou não. Então, quer dizer, este eleitor mais diligente, ele toma decisão por si próprio e talvez compare com mais frequência e com mais capacidade de julgamento do que antes fazia. Então, Coronel, eu vou começar com o senhor. O senhor acha que, seja lá o discurso que o presidente faça amanhã e depois dos próximos dias de campanha, esse eleitor vai dar uma resposta muito mais única do que se imaginava? Ou seja, ele vai fazer esse comparativo? Porque tem uma coisa que a gente não pode negar. O presidente Bolsonaro consegue conversar com as pessoas. A gente vê pelo tanto que ele arrasta de multidões nas cidades. Mas é só a bolha do bolsonarismo? Acho que não. Acho que aí também é um exagero dizer isso. As pessoas ouvem. Aliás, eu ouvi recentemente de uma fonte que é muito próxima à esquerda, ele disse assim, a maior reclamação do ex-presidente Lula é que o Bolsonaro conversa com as pessoas, ele podia reclamar do Serra, podia reclamar do Alckmin, que hoje é candidato a vice, e ele conseguia navegar com essa comunicação de uma maneira muito melhor do que os outros. Não parece que seja o momento agora. Na sua opinião, Coronel, o eleitor está mais diligente agora? A gente teve uma experiência nos Estados Unidos também. Enfim, qual é a sua percepção sobre este olhar do eleitor? Como você mesmo mencionou, eu me encontro nos Estados Unidos já há alguns anos e eu estava aqui no processo da eleição de 2016 e me chamou a atenção particularmente aquela hegemonia eleitoral que se projetava para Hillary Clinton. É interessante que era uma convicção, uma certeza tão grande que o governo democrata cometeu um erro absurdo, que foi, por exemplo, não substituir uma das cadeiras da Suprema Corte, que o presidente Obama poderia ter feito essa substituição ainda no seu mandato, mas ele não fez essa substituição, não coordenou essa substituição, pensando que a Hillary Clinton ganharia. Conclusão, o Donald Trump ganha e depois de ganhar ele entrega o governo com 6-3 na Suprema Corte, que seria inimaginável. 6 conservadores e 3 progressistas, quando na verdade o máximo que ele conseguiria entregar seria um 5-4 ali. Mas por que cometeu-se esse erro? Porque vários dos instrumentos de pesquisa não conseguiram medir o pensamento do conservadorismo velado. E você menciona um eleitor que eu acho que muitas vezes não se considera no Brasil. A colocação de que existe um meio que tem que ser conquistado é verdadeira. Existe a sua base, assim como o adversário do presidente também tem a base dele, mas, no entanto, não podemos deixar de considerar que, assim como aqui nos Estados Unidos e no Brasil também ocorre isso, a massa da população brasileira ela tem um perfil mais conservador. E essa massa da população, muitas vezes, tem uma certa rejeição para com a figura do presidente Bolsonaro por uma questão muito mais de postura pessoal, de comunicação, do que realmente programática. E o que eu creio que foi a grande evolução que eu observo, pelo menos observando daqui dos Estados Unidos, observando o eleitor no Brasil, eu observo, sim, um amadurecimento do eleitor de 2018 para o eleitor de 2022. Porque em 2018 havia um movimento
contra a corrupção, um movimento de revolta, talvez um voto até de protesto. Mas o que eu observo agora, pelo menos fruto das redes sociais, eu vejo sim um eleitor mais politicamente informado, eu vejo uma massa cada vez mais crítica e considerando as políticas públicas também. Então, pode ser que, como o professor colocou, ele faça um discurso voltado à parte eleitoral, tentando conquistar esse eleitor de centro, mas eu creio que esse eleitor de centro que ele está se referindo nada mais é do que aquele eleitor, ou aquele público majoritário no Brasil que já tem posições mais conservadoras e que gostaria, sim, de ver o Brasil continuar caminhando nessa direção. Eu volto a dizer que, desde que a reeleição foi adotada do Fernando Henrique Cardoso, todos os presidentes foram reeleitos. Por que foram reeleitos? Porque o instrumento da reeleição com um candidato no poder, exercendo o governo, naturalmente é um mandato de 8 anos com um recall. Então, se isso não está acontecendo naturalmente agora, é porque existem outras narrativas, mas eu creio que o que nós veremos será exatamente o que aconteceu com o Fernando Henrique, aconteceu com Lula, apesar dos escândalos do Mensalão, aconteceu com Dilma, apesar dos escândalos da Lava Jato. Eu creio que vai acontecer de novo com o presidente Bolsonaro, que é uma reeleição como um segundo mandato, continuação do primeiro, principalmente porque o entorno, a conjuntura econômica é muito favorável para o governo. Daniela. Como o coronel ele estava pontuando, né, eu achei brilhante a forma como ele analisou também essa questão, né, do eleitorado de centro, né, que também já tem essa propensão a ser um eleitorado conservador e já apontando também para uma possibilidade de ter este voto no Bolsonaro, né? Eu imagino que até essa apresentação, tanto quanto mais contida, na verdade, e aberta do presidente, pode auxiliar que sim, como já foi analisado até pelo outro professor também, ajudar com que ele conquiste, não é, essa base que precisa ser conquistada, mas talvez que já esteja balançando para que venha com os votos no Bolsonaro. Porém, o que eu vejo, na verdade, é que nós tivemos muitas narrativas, não é? Principalmente vindo na imprensa, principalmente no período da pandemia. Não é? Quando eu vi, por exemplo, as questões relacionadas às vacinas, não é? Na verdade, quando nós vamos analisar realmente, a questão não foi que o presidente se recusou a comprar. Tá? Existem vários estudos internacionais mostrando, por exemplo, que a Pfizer, a Moderna e mais uma outra farmacêutica que eu não lembro agora, mas elas estavam lucrando só em 2021 por conta das vacinas, $64 mil por minuto. Tá? Só que o que eles estavam fazendo? Escolhendo os contratos, né, voltados mais para os países ricos e aqueles que estavam aceitando qualquer tipo de proposta dentro desses contratos. Né? Então, o que nós tivemos foram problemas contratuais que acabaram atrasando. Né? Então, o que nós tivemos aqui foi uma narrativa muito forte, mostrando como se o presidente estava se negando a comprar as vacinas. Uma coisa é o posicionamento pessoal, outra coisa é o que se deve fazer para a população e o que eles estavam fazendo e o que estavam negociando. Porém, foi comprada uma narrativa na imprensa no geral e para a população que o presidente estava se negando. Infelizmente, isso acaba tendo impacto para aqueles que não puderam acompanhar e não podem acompanhar estudos internacionais mostrando que até hoje existem países que não têm acesso à vacina por conta exatamente desses contratos que as farmacêuticas obrigam a ser assinados. Vinícius Rodrigues Vieira, qual a sua opinião? Eu fiz menção a esse eleitor mais diligente, ou seja, mais independente de fazer julgamento, e aí no dia 2 de outubro ele vai votar em quem ele achar que deve, mas eu tenho a percepção que esse eleitor decide por si próprio muito mais do que decidiu em outras eleições. De fato, nós temos na ciência política em geral, não só no Brasil e no mundo, procurando aqui fazer um resumo, né, dos estudos melhores que nós temos disponíveis nas democracias, sejam elas democracias emergentes como o Brasil, democracias consolidadas, né, que as redes sociais têm um papel fundamental. Mas mais do que talvez o papel da mídia, seja ela tradicional, sejam as mídias sociais, os novos canais de comunicação, nós temos que pensar na experiência do eleitor, né?
E essa eleição, ela é única na história da redemocratização brasileira, porque nós temos um presidente que busca a reeleição, como os comentaristas também disseram muito bem, nós temos sempre a tendência que quem está ali com a caneta na mão, né, ganha as eleições, né, na prática funciona como um recall, né, nós temos um mandato de 8 anos que funciona como um recall. E temos aí como principal adversário do presidente atual, do presidente Bolsonaro, um ex-presidente. Então, acho que vai funcionar muito essa questão da narrativa, né, das narrativas, né? Que narrativa o eleitor vai comprar, principalmente o eleitor indeciso? Ele vai pensar como sua vida materialmente piorou nos últimos anos, ainda que não tenha sido culpa diretamente do atual governo, ou ele vai se lembrar ali dos anos, né, do boom de commodities. Nesse sentido, me parece inevitável dizer, o presidente Lula, por mais críticas que haja contra ele, principalmente nos círculos mais conservadores, mais à direita, ele tem uma vantagem, porque há uma memória positiva desses anos, principalmente entre a população mais pobre. Não estou falando aqui que as pessoas não têm autonomia para decidir, pelo contrário, no fim, é a consciência do eleitor ali na urna que faz com que ele, em função dessas experiências anteriores, tente imaginar o que vai ser melhor para o seu futuro. Então, o presidente Bolsonaro ele tem um desafio grande aí, segundo as pesquisas das mais diversas tendências, das mais diversas origens, com os mais diversos métodos. O presidente Bolsonaro ele tem que conquistar mais eleitores para forçar um segundo turno. Eu particularmente acredito que haverá um segundo turno no cenário atual, me parece simplesmente pelo fato de que só tivemos 2 eleições em que não houve segundo turno na nossa história, com o presidente Fernando Henrique, né? Então é importante pensar nessa questão do passado, né? O PT nunca conseguiu vencer num primeiro turno. Só por isso, acho que me parece que a hipótese de vitória num primeiro turno, ela é um tanto quanto remota, mas claramente as pesquisas, tanto internas das campanhas quanto externas, das que nós temos acesso aí, mostram com maior ou menor escala o presidente Bolsonaro em desvantagem, daí a necessidade de buscar esse eleitor que sim, pensa por conta própria, concordo, é conservador, o brasileiro médio é conservador, isso é inequívoco, mas que pode ali ter uma outra escala de prioridades ao tomar a sua decisão, e essa escala de prioridades pode ser contra o atual ocupante do Planalto.